A paz e a graça do nosso Senhor amado Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós chegamos no capítulo 17 do livro de 1 Samuel, uma história tão conhecida e muito retratada nos filmes, porque aqui nós temos a grande batalha e que fala tanto nos corações dos cristãos, porque quantos gigantes nós temos, não é mesmo? E neste capítulo nós temos um seguinte esboço. Do versículo 1 ao 11, nós vamos conhecer a imponência de Golias, do inimigo, do gigante. Do verso 12 ao 30, nós vamos ver a fragilidade de Davi. Do 31 ao 39, a coragem de Davi. Do 40 ao 47, confiança de Davi em Deus. Do 48 ao 54, Davi derrota o Golias. Não conseguiremos ver todo o capítulo num só áudio. Vamos dividi-lo em dois. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura, usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas. Então, nesses primeiros versículos, nós conhecemos quem era Golias, um filisteu com quase 3 metros de altura, é muita coisa, muito grande, ele muito forte, e fala também da armadura dele, que pesava cerca de 60 quilos, tinha também uma espada pesada e também tinha um escudo que ele tinha um moço que carregava para ele. Eu gosto dessa versão, que é a versão Nova Tradução na linguagem de hoje, porque traz todos esses números para que nós possamos, assim, visualizar a extensão do problema que Davi estava para enfrentar, do problema que o povo de Israel estava enfrentando. E a partir aqui do verso 8, Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Então havia 2 exércitos, um praticamente de frente para o outro. Um grande guerreiro, poderoso guerreiro, imponente guerreiro se apresenta. E a confiança desse guerreiro era extraordinária. E ele
o povo de Israel: olha, para que derramamento de muito sangue? Para que morrerem tantos? Eu aqui represento o meu povo. Escolham entre vocês um representante para me enfrentar. E ele foi tão ousado que ele disse: se a gente perder, se eu perder essa batalha, nós nos tornaremos escravos de vocês. É muita astúcia, é muita coragem. E o povo tremeu, ficaram apavorados. Porque uma coisa era juntar o exército todo e enfrentar o outro exército. Outra coisa era um homem para enfrentar este homem de quase 3 metros de altura, bem armado e bem treinado. Isso traz muita reflexão para as nossas vidas, porque tem hora que os nossos inimigos, eles se apresentam tão grandes, invencíveis, nos afrontando o tempo todo. O problema grande está diante dos nossos olhos o tempo todo e ele nos afronta, tentando nos colocar pequeno. Mas isso não é possível acontecer se nós nos posicionarmos com o nosso Deus na nossa frente. Porque o inimigo pode ser o tamanho que for, a força que ele estiver. Se é Deus que está comigo, se é Deus que está na minha frente, ele nem consegue me ver. Nem o meu tamanho, nem a minha força, nem a minha estrutura. Porque é Deus que está comigo. Isso é uma palavra para os nossos corações, porque eu sei que muitos estão vivenciando lutas gigantes, Golias e afrontas que parece ser maior do que nós. Mas a palavra de Deus diz que Deus não nos permite provação que nós não podemos suportar. Então temos que estar buscando escape. Davi, amando do pai, ele vai até o acampamento e fala assim a palavra do Senhor: os 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo. Enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Veja aqui a atitude de Davi. Davi revezava. Eu quero lembrar que ele já havia recebido de um homem de Deus reconhecido, que é o profeta Samuel, a unção, o óleo derramado sobre a cabeça dele, daquele chifre que ficava na mão do profeta. E aqui nós vemos um Davi que continuou a ser pastor de ovelhas, que continuava a receber as instruções do seu pai e era obediente, ia até o acampamento do povo de Israel, do exército de Saul, para levar suprimento para os seus irmãos. E outra coisa nós ficamos sabendo sobre Davi: ele tocava lira para Saul. Ele também já começou a assistir na presença de Saul, tocando lira para Saul, para libertar os demônios que assolavam a vida de Saul. Ele já estava sendo tratado, já estava sendo discipulado em humildade nas tarefas que era colocado para ele. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas. Todas as manhãs e todas as tardes, um dia, Jessé disse a Davi:
40 dias. 40 dias. O filisteu de 3 metros de altura, chamado Golias, ia à frente do exército do povo de Deus 2 vezes por dia, durante 40 dias. Afrontar ao Deus de Israel, afrontar ao exército de Israel o tempo todo como uma chacota. Não tem ninguém aí para me enfrentar, não? Vamos terminar logo com isso. 2 vezes por dia, durante 40 dias. Quando chegou perto desses 40 dias, aparece Davi na história, né? Davi vai ao acampamento levar mantimento para os filhos e levar notícia para o pai de como estavam os irmãos, de como estava o exército, de como estava o rei Saul. Todas essas notícias o pai Jessé, já é velho, já é idoso, esperava que Davi levasse para ele. Chegando no verso 23, enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes, e Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Veja bem, ele vinha 2 vezes por dia durante 40 dias. E durante 40 dias, 2 vezes por dia, eles fugiam amedrontados. Eles formavam ali uma linha de batalha e vinha Golias. Talvez eles torcessem, amanhã ele não vem, amanhã ele não vem. Mas ele vinha 2 vezes por dia. E aqui diz que eles fugiam apavorados. E diziam: olhem para ele. Uns para com os outros do exército dizia: olhem para ele. Olhem para o problema. Olhem para o desafio. Olhem para o tamanho do gigante. Olha, a palavra de Deus diz que nós não devemos andar por vista, mas por fé. Então a palavra para nós é: não olhe para ele. Não olhe para o tamanho do problema, não olhe para o diagnóstico do médico, não olhe para aquilo que está sendo um terror, não olhe. Olhe para o tamanho do nosso Deus. E Davi ali ouvindo aquilo que estava acontecendo durante 40 dias, ele pergunta: quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa, dizia eles. O rei lhe dará muitas riquezas, que lhe dará sua filha em casamento, e a filha do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Quer dizer, o rei daria como recompensa uma de suas filhas, isso era um grande privilégio, ia fazer parte da família real. E a família do pai de quem matasse não iria mais pagar imposto, ficaria isento. Davi aguçou os seus sentidos e a sua audição e ele pergunta aos soldados: que darão mesmo para quem matar esse gigante, para quem matar esse filisteu? O que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? E eles contaram o que ganhariam quem matasse Golias. Davi ouviu a mesma afronta que qualquer outro, muito mais guerreiro, muito mais imponente, ali naquele exército, ouviu durante 40 dias. Mas foi uma vez que Davi ouviu, e Davi não falou essa palavra. Ele não falou: olhem para ele. Sabe para que Davi olhou? Para 2 coisas. Primeiro, ele fala assim: quem é esse filisteu, afinal de contas, para afrontar o Deus de Israel?
Olha que palavra! Ele estava dizendo, olha, ele não está afrontando nem a mim, ele não está afrontando no exército, ele não está afrontando, não é o rei Saul, não, ele está afrontando é o Deus desse exército. Quem é ele, afinal de contas? E a segunda coisa, ele pergunta, vai ganhar prêmio? Vai ser premiado? Vai ter recompensa? Quem vencer ele, esse gigante, me conte aqui. E eles falam para ele, vai sim, vai receber a mão da filha de Saul em casamento, vai fazer parte da família real e não vai mais pagar impostos. Agora, pensa bem, nós estamos na presença de Deus, nós fazemos parte de um reino abençoado e rico. É claro que eu não sou hipócrita e que eu quero as bênçãos do Senhor que Ele pode me proporcionar. Davi ficou de olho nas bênçãos. Eu penso na bênção maior, é claro, que é um dia ver o meu Senhor Jesus face a face. Mas tem muitas outras bênçãos. Tem a proteção do Deus Altíssimo, tem a vida com abundância que Deus nos proporciona. São tantas bênçãos, são tantos milagres. É claro que nós queremos. É claro que Davi também quis as bênçãos que estavam sendo colocadas para ele ali. Duas coisas Davi focou. Num gigante que afrontava o Deus vivo. E nas bênçãos que ele recebia, sem hipocrisia. Né? Fica essas palavras para nossa meditação.